Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linguística Funcional Integra, um projeto do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Eu sou Armando Araújo, doutorando em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e nesta temporada do nosso podcast, nós abordaremos o 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, SILF, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026, na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Para o episódio de hoje, nós recebemos a professora doutora Marise Matos Dalalho Hartner, que possui graduação em licenciatura e bacharelado em letras pela Faculdade Ibero-Americana, além de ter realizado mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Realizou ainda pós-doutorado na State University of New York e na University of Amsterdam. Desenvolveu estágio de pesquisa na University of Amsterdam entre 2013 e 2014 e também em 2024. Atualmente é professora assistente doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e membro do conselho da Functional Grammar Foundation. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: funcionalismo, tipologia linguística, modalidade, evidencialidade, tempo e aspecto. Professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la no episódio de hoje de Linguística Funcional Integra. Muito obrigada, Armando, muito obrigada, Grupo de Estudo em Funcionalismo. Eu agradeço especialmente na pessoa da nossa colega querida Nádia Prata, que é a líder atual desse grupo. Esse convite é um prazer, né? Especialmente porque a gente está na composição do SILF desde o primeiro momento, e essa série de entrevistas é uma atividade paralela que antecede o SILF. E eu, então, gostaria de parabenizar o grupo todo de estudos em funcionalismo por essa iniciativa e agradecer mais uma vez o convite e aproveitar para agradecer o Armando e a Júlia pelo enorme trabalho e a paciência que eles têm tido comigo, porque essa é a segunda tentativa que a gente faz. Na primeira acabou a energia, eu estou dando trabalho para eles. Espero que dessa vez a gente consiga. Muito obrigada. Imagina, professora, a gente faz tudo possível para que a gente possa realizar a nossa entrevista, né, e levar o conhecimento sobre funcionalismo mais adiante. Então vamos à nossa primeira pergunta, né, da nossa entrevista de hoje, que é sobre como você relaciona a pesquisa tipológica e o funcionalismo. Ok. A adequação tipológica é um dos objetivos centrais da maioria das teorias funcionalistas, o que significa dizer que uma gramática funcional deve ser capaz de descrever não só uma língua específica, mas ela deve fornecer um quadro teórico que possa ser aplicado a todo tipo de língua e que permita explicar de modo sistemático as semelhanças e as diferenças entre essas línguas. A junção dessas duas abordagens, a funcional e a tipológica, busca explicar os padrões tipológicos a partir de motivações funcionais. A comparação entre as línguas é feita a partir de conceitos que são definidos independentemente de categorias específicas de línguas particulares. Desse modo, a abordagem tipológica permite que a comparação entre as línguas, ou mesmo a análise de uma língua particular, seja feita sem que o pesquisador tenha de assumir a priori, por mera suposição, quais são as categorias e as construções que a língua em análise vai apresentar. Essa direção, que vai da motivação funcional para o padrão, evita possíveis vieses que seriam decorrentes da utilização de categorias que fossem estabelecidas previamente, que fossem definidas previamente. É exatamente o que dizem Hengeveld e Mackenzie na apresentação do modelo da gramática discursivo-funcional, feita na obra de 2008, quando eles comentam qual é a principal motivação por trás da íntima relação entre a GDF e a tipologia linguística. Segundo esses autores, a GDF é uma teoria capaz de fornecer um quadro para a enunciação e para a comparação dos universais da linguagem, tanto absolutos como estatísticos, e também uma teoria capaz de oferecer um modelo
coerente para o tipo de descrição linguística que supre as investigações tipológicas. Desse modo, a GDF permite comparações mais confiáveis entre sistemas linguísticos. Eu acho que, de um modo geral, é esse movimento que acontece com todos os modelos de gramática funcional que buscam ter uma adequação tipológica. Esses modelos buscam explicar os padrões tipológicos a partir de motivações funcionais. Perfeito, professora. E seguindo, quais as contribuições da gramática discursiva funcional, ou GDF, para a pesquisa tipológica desenvolvida hoje no Brasil? Desde a primeira visita do Kees Hengeveld à Unesp aqui de Rio Preto em 2003, os estudos tipológicos de base funcionalista no Brasil, especialmente aqueles que utilizam a GDF, eles têm se beneficiado muito da sua orientação. E a influência do Kees é fortemente sentida na investigação que é desenvolvida atualmente por um grupo grande de pesquisadores, inicialmente centrados no campus da Unesp aqui de Rio Preto, mas depois espalhados por várias universidades do país, inclusive aí na Universidade Federal do Ceará. O nosso trabalho tipológico de abordagem funcionalista tem dado prioridade às línguas indígenas desde 2007, quando foi publicado o primeiro trabalho tipológico desenvolvido com a abordagem da GDF. As quase 200 línguas que ainda existem no país, muitas delas em sério risco de extinção, precisam de atenção urgente, e a investigação tipológica ajuda a dar visibilidade para essas línguas e estimula o interesse pelo seu estudo. O fato de a GDF ser uma teoria de base tipológica tem sido crucial na descoberta de padrões recorrentes e sistemáticos que não poderiam ter sido identificados simplesmente com base na descrição individual dessas línguas. A diversidade das famílias linguísticas envolvidas nesses estudos permite compor amostras adequadas para análise de um número bastante grande de questões. É o que a gente observa na variedade de temas que são tratados na tipologia funcional brasileira, tais como ilocuções básicas, orações adverbiais, categorias semânticas, relativização, construções existenciais, nominalizações, referência cruzada, concordância, relações gramaticais, classes de palavras, negação, tempo, aspecto, modalidade e evidencialidade, entre outros temas. Como bem esclarecem Hengeveld e Mackenzie, na apresentação do modelo de 2008, que foi traduzida para o português e publicada em 2010, a GDF oferece um quadro estruturado, dentro do qual as hipóteses linguísticas podem ser enunciadas e também testadas. Ao mesmo tempo, a GDF fornece um quadro para a descrição de fenômenos linguísticos, e dessa forma ela pode estar envolvida em todo o ciclo de pesquisa, da observação à predição, ao teste dessas predições, por meio de novas observações, de volta a novas predições e assim por diante. E, professora, como pesquisadora que atua tanto na descrição do português quanto na tipologia linguística, como você consegue articular essas duas frentes de investigação? Olha, eu costumo dizer que eu sou melhor professora e pesquisadora da língua portuguesa hoje do que eu era antes de me iniciar na pesquisa tipológica. O conhecimento efetivo da diversidade de sistemas linguísticos com que um tipólogo se depara é certamente um divisor de águas na vida do pesquisador. Como vocês sabem, eu tenho há muitos anos um interesse muito específico pelas categorias qualificacionais, como a modalidade e a evidencialidade. A estrutura em camadas da oração proposta pela GDF permite a formulação de um conjunto de predições que são relacionadas à interação entre as categorias modais entre si e a interação entre modalidade e outras categorias qualificacionais. De acordo com essas predições, as categorias modais devem apresentar um comportamento diferente no que diz respeito às relações de escopo com categorias como evidencialidade e tempo, por exemplo.
Embora essas categorias sejam majoritariamente expressas por meios lexicais em português, foi só a partir do estudo tipológico dessas categorias nas línguas indígenas do Brasil que eu pude efetivamente entender algumas questões sobre a gramaticalização dos verbos modais, a superposição de valores evidenciais e epistêmicos, a correlação entre tempo e modo nas orações completivas, entre outros temas. O entendimento das predições relativas às relações de escopo entre essas categorias, verificado na análise tipológica, é que me permitiu encontrar explicações funcionais para o comportamento dessas categorias em português. O meu entusiasmo pelos estudos tipológicos é tão grande que eu defendo a inclusão de uma disciplina de tipologia linguística na formação do graduando em letras, qualquer que seja a sua língua de habilitação. Eu considero uma experiência extremamente enriquecedora analisar sistemas linguísticos muito diferentes dos sistemas das línguas indo-europeias, que são as línguas mais frequentemente ofertadas nos nossos cursos de graduação. Uma proposta realmente interessante, né? Para conhecer um pouco mais sobre esse tema, sobre essas línguas, né? Eu acho. Como análise, a próxima pergunta, como a análise funcional pode contribuir, professora, para o estudo das categorias qualificacionais em diferentes gêneros de discurso? Essa pergunta é muito interessante porque ela me permite destacar os estudos funcionalistas feitos no interior aí do grupo de estudos em funcionalismo da Universidade Federal do Ceará, que, desde a sua fundação em 2002, tem analisado textos pertencentes a diferentes gêneros nas modalidades oral e escrita. O conjunto de temas analisado é bastante vasto, e esses temas vêm sendo investigados em discursos publicitários, em artigos científicos, artigos de opinião, textos jornalísticos e blogs, entre outros textos, né? Construindo, assim, uma tradição bastante sólida de associar a análise funcional à análise de gênero dos discursos. Eu vou ilustrar o modo como eu entendo como a análise funcional contribui para o estudo das categorias qualificacionais em diferentes gêneros do discurso, por meio de alguns trabalhos que eu desenvolvi isoladamente, ou com colegas, ou mesmo com orientandos, sobre as categorias de modalidade e evidencialidade, sempre a partir de uma abordagem teórica do funcionalismo holandês. Começando pela minha tese de doutorado, lá em 1995, né, muitos anos, em que eu analisei os mecanismos segmentais da expressão da modalidade epistêmica nos discursos do ex-presidente Collor, sustentando a hipótese de que o grau de comprometimento do falante pode ser avaliado em correspondência com o nível de organização estrutural da frase em que o modalizador atua, e nesse momento eu usava o modelo da gramática funcional de Dick. Posteriormente, analisando os discursos de posse presidencial da era democrática, eu pude demonstrar como a manifestação das modalidades deôntica e volitiva é afetada por um conjunto de fatores linguísticos e sócio-históricos intervenientes, tais como a autoridade do sujeito enunciador, a natureza do alvo e da fonte deôntica ou volitiva, o comprometimento do enunciador e a relação hierárquica entre os interlocutores, analisando como essa materialidade linguística era reforçada ou atenuada pelas características históricas do contexto de interação. O grau de controle do sujeito enunciador sobre as ações expressas nas orações complemento é responsável, por exemplo, pela leitura deôntica ou volitiva de um mesmo modal. Considerando o agente menos controlado no caso dos discursos de posse, né, esses agentes eram outros países, e os agentes mais controlados, nesse caso também os ministros, subordinados ao presidente, passando por variados graus intermediários de controle, né, hierárquico, como os partidos, as entidades, os cidadãos, eu consegui demonstrar que a manifestação do desejo é tanto mais nítida quanto menor for o grau de controle da fonte sobre o alvo do querer. Como a gente pode ver na dissertação do Sérgio Casemiro, um ex-orientando meu, no outro sentido, nas relações em que o sujeito enunciador ocupa uma posição hierárquica
mais alta do que o seu destinatário, as expressões de desejo podem ser interpretadas não mais como volitivas, mas como deônticas. Ainda em um outro trabalho desenvolvido em parceria com a colega Ana Flora Brunelli, também professora aqui do nosso programa de pós-graduação, nós aproximamos a análise do discurso de linha francesa à gramática funcional e apresentamos algumas reflexões sobre o discurso de autoajuda, analisando enunciados deonticamente modalizados. Considerando que a avaliação deôntica pressupõe sempre uma fonte ou causa e um alvo sobre quem incide a avaliação, nós verificamos como enunciados deonticamente modalizados contribuem para a construção da imagem de orientador desse sujeito do discurso da autoajuda, sustentando essa imagem linguisticamente. Além disso, nós avaliamos o papel que as formas atenuadas de manifestação dos valores deônticos desempenham nesse discurso, mostrando algumas vantagens da aproximação das duas abordagens que orientaram a análise, né? A abordagem da análise da gramática discursiva funcional e da análise do discurso de linha francesa. A aceitação da distribuição hierárquica das qualificações de tempo, modalidade, aspecto e evidencialidade, segundo o modelo teórico da GDF, implica a pressuposição de que as categorias modais e evidenciais se comportam de maneira diferente no que diz respeito às relações de escopo que estabelecem com outras categorias gramaticais. Em trabalho desenvolvido com uma ex-orientanda minha, Amanda Freiberg, nós analisamos a expressão lexical da modalidade epistêmica e da evidencialidade no tribunal do júri. A análise dos dados permitiu a comprovação dessa hierarquia, além de demonstrar que as diferenças semânticas entre os subtipos evidenciais de percepção de evento e de dedução também se refletem na combinatória de tempo, que pode ser absoluto ou relativo, e a matriz e a encaixada, bem como na forma finita ou não finita da oração encaixada. Em todos esses trabalhos, a descrição das categorias qualificacionais, segundo modelos funcionalistas, né, como eu já disse, inicialmente a GF, depois a GDF, essa descrição foi decisiva para a análise de diferentes gêneros, evidenciando os ganhos que a integração dessas duas abordagens traz para o entendimento dos efeitos de sentido e das condições de uso das categorias qualificacionais complexas. Ótimo, professor. E seguindo então para a nossa última pergunta, esse nosso episódio de hoje, quais avanços recentes você observa na pesquisa em gramática funcional no Brasil e também no exterior? Ok. Bom, como no CILF nós vamos ter representantes de várias teorias funcionalistas, eu vou me ater aos avanços recentes da gramática discursivo-funcional. No Brasil, nós temos um dos maiores grupos de pesquisadores que seguem essa abordagem teórica. Eu acho que uma amostra bastante significativa da relevância desse modelo para a pesquisa funcionalista que se desenvolve hoje no país pode ser verificada no número de dissertações e teses defendidas nos nossos programas de pós-graduação. Numa busca simples no banco de dados de tese e dissertações da CAPES, a gente encontra um total de 112 trabalhos que assumem a GDF como modelo teórico. Trabalhos que foram defendidos, na sua maior parte, na Unesp, com 60 trabalhos, seguido da Universidade Federal do Ceará, com 20 trabalhos, e defendidos em outras 15 universidades públicas brasileiras. Eu acho interessante registrar que a GDF é uma teoria que está em constante desenvolvimento, tendo em vista a vitalidade dessa comunidade de pesquisadores com membros de vários países. Nesse contexto, falar sobre os avanços recentes implicaria falar, por exemplo, sobre o processo de linearização no nível morfossintático, ou da proposta da nova camada do segmento discursivo no nível interpessoal. Mas pensando no caráter mais amplo da audiência dessa entrevista, eu acho que uma fala tão específica seria certamente enfadonha para quem não trabalha diretamente com a teoria. Eu acho melhor, então, contar bem rapidamente como a teoria avança. Os pesquisadores em GDF se reúnem anualmente em 2 eventos que têm sempre o mesmo objetivo principal: buscar o desenvolvimento
e o aprimoramento da teoria da gramática discursivo-funcional, tal como foi proposta no modelo de 2008, e avaliar esse modelo no âmbito mais amplo da linguística funcional e da teoria gramatical. Nas conferências realizadas a cada 2 anos, são apresentados trabalhos de descrição e análise desenvolvidos dentro do modelo. E nos anos intercalados, são realizados workshops com temas específicos e fechados apenas para os autores dos trabalhos aceitos. De cada workshop resulta um conjunto de avanços alcançados tanto pelas discussões teóricas como pelos resultados descritivos. Apenas para ilustrar o alcance desses avanços, eu lembro que no workshop do ano passado, né, o último, em 2025, o workshop teve como foco o nível interpessoal. As discussões durante esse encontro resultaram no aperfeiçoamento da teoria, e esses avanços deverão ser publicados agora em 2026 no livro The Interpersonal Level in Functional Discourse Grammar, uma obra que está sendo organizada, que foi organizada, né, pela Monielle Serafim, da Unesp aqui de Rio Preto, pelo Matthias Mittendorfer, da Universidade de Viena, e pelo Kees Hengeveld, da Universidade de Amsterdã. É grande a expectativa pela publicação dessa obra e também pela publicação de um novo livro, o The Oxford Reference Guide to Functional Discourse Grammar, que está sendo escrito pelo Kees Hengeveld, Evelyn Kaiser, da Universidade de Viena, e Ricardo Giome, da Universidade de Amsterdã. E é um livro que deverá incorporar todos os avanços desde a publicação do modelo em 2008. Em julho próximo, nós teremos a conferência bianual e nós estamos aguardando, ansiosos, uma vez que é no nível interpessoal que se situam as inovações mais recentes, como a reconsideração das relações retóricas e a proposta da nova camada acima da camada do movimento do nível interpessoal. É esperar para ver. No âmbito específico do Brasil, os avanços mais recentes estão relacionados à descrição da evidencialidade, da negação, da ordem e de diversos tipos de orações, tanto na análise tipológica quanto na análise da língua portuguesa e do espanhol. Entre as análises do período composto, eu destaco a descrição das orações coordenadas, subordinadas e correlatas nas variedades portuguesas, publicadas em uma série de 3 livros, produzidos pelo grupo de pesquisa da Unesp de Rio Preto, coordenado pela nossa colega Erotilde Pesati. Os livros sobre coordenação e subordinação já foram publicados, e o livro sobre as correlatas está quase finalizado. Durante a realização do SILF, nós teremos a excelente oportunidade de conhecer os mais recentes avanços da teoria na fala de encerramento do evento com o professor Kees Hengeveld, que vem ao SILF. Obrigado, professora, pela sua participação. Com certeza nós podemos discorrer e aprender um pouco mais sobre a gramática discursivo-funcional, o funcionalismo, também como ele se insere, e essas modificações, como a senhora mencionou nessas últimas falas, né, sobre essas alterações, inovações que vem tendo a partir ali a princípio do DIC, né, da gramática funcional, e depois do texto de 2008, do livro básico, vamos dizer assim, da GF, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigada. E a todos vocês, os vejo no próximo episódio do Linguística Funcional e Técnica. Até mais. Tchau, tchau.